Oi, gente, boa noite. Eu sou a Fernanda, sou coordenadora do Pré. Vocês já devem ter me visto aqui em algumas das nossas lives. A gente já vai começar a nossa live, né? Acho que até para esperar tentar algumas pessoas, as pessoas começarem a ver. A gente está com poucos vendo agora. Hoje a gente vai fazer essa live super importante, com um debate super importante sobre o que é o fascismo. Eu acho que é uma palavra que a gente ouve falar muito, a gente talvez tenha usado muito nos últimos anos, mas sobre a qual a gente às vezes não tem muito domínio, né? A gente não sabe exatamente o que é o fascismo. Então, vou me apresentar de novo, melhor, né? Eu sou a Fernanda, eu sou da coordenação estadual do Mais Nós, e sou também coordenadora da turma do IFIC Centro e professora também na turma da Cidade de Deus. Vou pedir para vocês, como sempre, avisarem para a gente se vocês estão ouvindo direitinho, se o som tá bom, se tá ok, né? Darem aqueles avisozinhos para a gente. De prática, ajuda a gente a ver se a live está funcionando, se tá tudo bem. Hoje a gente tem um convidado super especial, que é o professor Demian Mello. Ele é professor de História Contemporânea na UF. Né? Apareçam aí aqueles que querem fazer história, principalmente na UF, né? E vai falar da gente, como eu falei, né? Antes, no comecinho, vai falar de um tema super importante, um tema que a gente já falou um pouquinho aqui no pré, que vocês talvez, quem já foi nosso aluno, viu as nossas aulas de história, uma palavra que todo mundo está usando a todo momento, uma palavra que está até no nosso filtro de Facebook, que é o fascismo, para a gente entender. Obrigada, Breno, pela sua resposta, para a gente entender melhor o que é isso. Então, vou colocar o Damião na tela agora. Boa noite, Damião. Boa noite, Obrigada por estar aqui com a pessoal. Boa noite, gente. Fernanda. Boa noite. Bom, agora eu vou deixar você com nossos alunos. À Tá vontade, bom. são todos seus. Valeu. Deixa eu só entender como eu faço isso. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai conversar hoje sobre fascismo e eu vou fazer uma apresentação aqui mais ou menos do conceito, algumas questões sobre a história desse fenômeno político do século XX. E depois a gente vai fazer uma rodada de questões aí com vocês. Essa parte vai ser legal também. Pois bem, o fascismo é um fenômeno político que surge após a Primeira Guerra Mundial na Europa. O termo fascismo é um termo italiano, né? Porque é onde esse nome apareceu pela primeira vez para descrever esse tipo de fenômeno político. Entretanto, o fascismo foi já naquela época percebido como um fenômeno de caráter internacional. Você vai observar o surgimento de movimentos fascistas em vários países europeus, também nos Estados Unidos, também no Brasil, na década de 30, e em várias regiões do planeta, né? Surgiu esse tipo de movimento. Esse movimento ele tem algumas características. Vou falar rapidamente essas características, depois a gente vai para um pouco da história do movimento fascista. Esse movimento surge organizado a partir de uma ideologia que tinha três aspectos essenciais. Era uma ideologia contrária à democracia, uma ideologia contrária ao liberalismo, no sentido do liberalismo político, principalmente. Então, por exemplo, os movimentos fascistas, eles vão ser movimentos que têm uma ideologia contrária aos direitos individuais, contrária às liberdades democráticas. Mas também, talvez principalmente, o fascismo foi um fenômeno contra-revolucionário e principalmente anticomunista. Quando ele fala contra-revolucionário, quer dizer que o fascismo era um movimento que se opunha aos valores que estão presentes tanto no processo da Revolução Francesa quanto no processo da Revolução Russa, que ocorre em 1917 e foi pensada pelos revolucionários russos como um momento de uma revolução mundial em direção à sociedade socialista. Né? De acordo com essa teoria, o socialismo seria uma sociedade pós-capitalista, que surgiria das contradições do capitalismo. Pois bem, o fascismo ele tem, prática mais importante,
o fato de que ele se organiza como um movimento de natureza contra-revolucionária, ele se organiza como um partido político militarista, porque esse movimento fascista ele caracteriza por ter sempre os grupos que atacam violentamente a esquerda, né? Então, na Itália, quando surge o movimento fascista, esse tipo de grupo eram os esquadrões, o esquadrismo, né, italiano, grupos que atuavam de forma violenta contra pessoas que pertenciam à esquerda italiana. Na época, o Partido Socialista era um partido grande, né, um partido que tinha tido um bom desempenho eleitoral nas primeiras eleições que ocorrem depois da Primeira Guerra Mundial, né, tinha um processo de crescimento, né, desse partido, e o próprio surgimento, em 1921, também do próprio Partido Comunista Italiano. Então, o fascismo vai se caracterizar pela mobilização, principalmente de pessoas que tinham participado da Primeira Guerra Mundial, tinham se socializado como militares, né, tinham se socializado com a brutalidade da guerra, voltam para as suas cidades no momento posterior à guerra, e muitas delas vão se empregar nesses bandos, né, de onde provém inclusive o termo, né, o termo fascismo, né, ele está ligado ao seguinte, né, ao símbolo do fascismo. Vocês podem dar um Google, vocês vão encontrar o símbolo do fascismo, é um feixe, ou seja, várias varas amarradas por cordas, né, e nessas varas amarradas por cordas tem sempre um machado. Esse é um símbolo antigo da época do Império Romano, que fosse um símbolo da justiça. Mas os fascistas recuperam esse símbolo e dão o nome a eles próprios de Fatio de Combattimento, ou seja, essa liga de combate, né? É isso que quer dizer esse termo, né? Dando uma conotação da justiça com as próprias mãos, né? Ou seja, esses grupos que faziam a política com base na violência. E esse movimento fascista italiano, ele vai ter forte patrocínio de setores das classes dominantes italianas, né? Dos capitalistas industriais, dos grandes proprietários agrários, vai contar com a simpatia da monarquia italiana, né? Vão patrocinar esses grupos para evitar a expansão das forças de esquerda na Itália naquele contexto, né? Então, eles vão executar uma série de ações violentas, né? Até que, em outubro de 1922, esse movimento fascista, que é formado em 1919, e é formado, inclusive, numa reunião que ocorre na sede da Aliança Industrial de Milão, da cidade de Milão, que fica no norte da Itália, um dos lugares mais industrializados da Itália. Então, uma sede de uma importante organização das classes dominantes italianas. É lá que é formado o movimento fascista, pela iniciativa de um sujeito chamado Benito Mussolini, que era um ex-socialista, ele havia sido socialista, entretanto ele tinha sido expulso do Partido Socialista porque ele defendeu a entrada da Itália na guerra, e a posição do Partido Socialista italiano era de ser contrária à entrada na guerra. E ele defende a entrada da Itália na guerra, é expulso do partido por causa disso. Depois ele tem essa evolução política e acaba formando, após a guerra, né, o movimento fascista de 1919, e a partir de 1921 o Partido Fascista. Em outubro de 1923, o Mussolini ele consegue ser nomeado como primeiro-ministro. Isso não ocorre porque o Partido Fascista tinha tido um grande sucesso nas urnas, tinha tido uma votação espetacular. Ele é nomeado porque o movimento fascista, esse movimento violento, ele começou a se mostrar eficiente para as classes dominantes, no sentido de deter o crescimento da esquerda e a ameaça da revolução
socialista na Itália, né? E o Mussolini chegou ao poder no final de 1922, participando de um governo de coalizão, e muitos setores conservadores, liberais, vão apoiar a sua nomeação, né, a sua indicação pelo rei para o cargo de primeiro-ministro, acreditando que ele seria melhor controlado pelas elites tradicionais. Afinal de contas, é Mussolini que acaba controlando as elites tradicionais. As elites tradicionais, não só na classe política, mas também as instituições tradicionais, a magistratura, a própria cúpula das Forças Armadas, todas apoiam essa chegada dos fascistas ao poder. Em 3 anos, o Mussolini fecha o regime político italiano e implanta uma ditadura terrorista, que pratica o terrorismo de Estado, ou seja, que persegue violentamente seus opositores, um regime de partido único, né? O Partido Nacional Fascista vai se tornar o único partido na Itália. Em 1919, esse movimento, esse regime fascista já é um regime, né? Ou seja, de 22 a 1925, aí você tem um governo fascista e nesse espaço de tempo esse governo fecha o regime político. A partir de 1929, o fascismo consegue se entender com a instituição que tinha, que ainda não tinha se aliado, né, com o regime, que era a Igreja Católica. A Igreja Católica, ela tinha tido uma postura contrária ao processo de formação do Estado Nacional Italiano, porque a sede da Igreja Católica é em Roma, na cidade de Roma. Então, a unificação da Itália acabou sendo um conflito também com a Igreja Católica. Então, a Igreja, durante um bom tempo, sabotou as estruturas estatais do Estado italiano, né? Só no século XX, né? E lembrando, a unificação italiana é concluída em 1870, né? De 1870, e a Itália significa na forma de uma monarquia parlamentar, né? Ou seja, ainda era esse regime político ali de uma monarquia parlamentar quando o Mussolini chega ao poder, né? Governos transita para um regime ditatorial. Em 1929 faz um acordo com a Igreja Católica que cria o Estado do Vaticano, é uma ficção jurídica. O Estado do Vaticano é criado nesse sentido, e em troca o Papa apoia o Mussolini, e ele vai, enfim, constituir um regime modelado daquilo que é um regime fascista. O regime do Mussolini é o primeiro exemplo histórico que a gente tem de um fenômeno que passou pelo estágio de ser um movimento político, ter se organizado como partido político, ter conseguido chegar no governo e ter se transformado num regime ditatorial. Vai ser o regime fascista, que só vai acabar no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, para entender a Segunda Guerra Mundial, né, esse conteúdo é importante por isso também, é importante entender o outro grande movimento fascista europeu desse período, que também consegue operar essa fase, essa transição de movimento que tem as mesmas características que estão presentes no fascismo italiano, só que tem mais outras características, né? Por causa do nazismo, uma coisa que era muito forte na ideologia nazista era o antissemitismo, né? Era aquela visão que coloca a culpa de todos os males da humanidade na população judaica, né? Então, acaba criando as condições, né, para que ações violentas contra a população judia sejam executadas na medida em que esse movimento chega ao poder. Então, Hitler, o Adolf Hitler, ele tinha uma coisa em comum com o Mussolini, que era o fato de que eles tinham participado da Primeira Guerra Mundial, né? Eu falei para vocês que o Mussolini foi expulso do Partido Socialista porque ele defendeu que a Itália deveria entrar na guerra. E ele é expulso, mas ele vai, se alista e vai para o campo de batalha. O Hitler era um artista fracassado, né, que tinha imigrado da Áustria
da Áustria, que foi para Berlim, para a Alemanha, se alista e vai participar da Primeira Guerra Mundial. A diferença importante é que o Mussolini tinha tido um passado de esquerda, isso não é o caso do Hitler. Né? Nunca teve uma passagem pela esquerda, sempre foi essa personalidade autoritária de direita. Ele vai, no final da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha vive uma situação de crise muito forte, porque a Alemanha é uma potência perdedora da guerra. E essa derrota acaba gerando a crise do Estado alemão, que era até então uma monarquia, era o chamado Segundo Reich. Né? Ele entra em crise com a derrota da Alemanha e se vive uma situação política no final da guerra, dentro da Alemanha, que vai gerar um processo revolucionário inspirado na Revolução Russa, entretanto, uma revolução que vai se tornar fracassada, ela não vai conseguir triunfar do ponto de vista do projeto socialista, ela vai ser derrotada, mas vai se proclamar uma república. A república, a Alemanha vai se tornar, a partir de então, uma república, que vai ficar conhecida na história como República de Weimar. Período que vai basicamente do final da Primeira Guerra Mundial até a entrada de Hitler ao poder, em 1933. Pois bem, o Hitler, quando acaba a guerra, ele era um militar, né? E ele vai cumprir uma função de ser um espião da oficialidade militar, que vai se infiltrar, e como Hitler existiam vários, né, que vão se infiltrar em vários tipos de organização política que surgiram dessa crise política do final da guerra na Alemanha. Você tem tanto o surgimento de organizações mais à esquerda, né? Por exemplo, o Partido Comunista Alemão, que vai ser formado, inspirado na Revolução Russa, então, processo revolucionário. A própria social-democracia é uma organização muito grande, que cresce e se torna o maior partido do sistema político dessa República de Weimar, nesse período. Mas também a direita tem uma série de organizações nacionalistas autoritárias ou populistas de direita, que é mais ou menos assim que a historiografia descreve essas organizações. E uma delas era uma organização chamada Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Apesar do nome de Partido dos Trabalhadores da Alemanha, esse partido não tinha nenhum vínculo com o movimento operário. Né? Ele era formado por uma base da pequena burguesia artesã, e ele vai ter um programa de extrema-direita. Hitler se infiltra nesse partido, ou seja, a partir de uma missão da cúpula militar, mas em pouco tempo ele vai se tornar um grande orador e o principal propagandista desse partido, e propõe, em 1920, que o nome desse partido seja modificado para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Né? Ou seja, acrescenta no nome desse partido os termos nacional e socialista. Percebam, esse termo socialista no nome do partido nazista é algo que serve hoje para muitas teorias da conspiração, que circulam muito na internet, segundo a qual o nazismo seria de esquerda. Mas é preciso lembrar que as palavras todas têm história, né? E a palavra socialismo, até ter o significado que tem para as pessoas que estão no planeta Terra em 10 de junho de 2020, né? O que é que significa socialismo para a gente? Tá? A gente pensa em socialismo, a gente pensa naquele contexto da Revolução Russa, ou seja, numa proposta revolucionária de criar uma sociedade pós-capitalista. Pois bem, mas o termo socialismo no início do século XX na Alemanha era um termo em disputa. Havia uma série de autores de direita que defendiam um socialismo de direita, uma visão conservadora. E depois isso pode ser uma questão para a gente trabalhar mais à frente, tá, gente? A gente pode voltar a esse tema. Então, mas o que é importante é isso. O termo socialismo, entre outras coisas, tinha a ver com o fato de que esse movimento do Hitler tinha o propósito de disputar a base eleitoral das classes trabalhadoras, obviamente, né? Onde a ideia de socialismo
aparecia com muita simpatia, né? Havia muita simpatia por essa ideia de socialismo, né? Pois bem, mas o que faz com que esse movimento de extrema-direita fascista, que é o nazismo, né, prospere na Alemanha? Bom, no início desse movimento, né, 1920, né, quando é criado esse partido e vai adotar essa sigla nazi, daí o termo nazismo, a sigla em alemão, esse movimento se inspira na trajetória do fascismo italiano, explicitamente, isso é textual, isso está na palavra do próprio Hitler. Entretanto, a situação na Alemanha impediu que, no primeiro momento, esse movimento tivesse a mesma sorte, né, que o movimento italiano, de conseguir triunfar. Então, eles vão, no primeiro momento, tentar, por exemplo, em 1923, no momento em que a Alemanha estava passando por uma situação muito humilhante, porque a Alemanha era um país que tinha perdido a guerra, e o Tratado de Versalhes tinha colocado toda a culpa pela guerra na Alemanha. E isso implicou em que a Alemanha tinha uma dívida astronômica que tinha que pagar para as outras potências vencedoras da guerra. Isso tornou a economia da Alemanha absolutamente arruinada. Pois bem, a extrema-direita explorava essa situação de humilhação da Alemanha, colocando a culpa por essa situação nos judeus, né, e em todos aqueles grupos que tinham se comprometido com a proclamação da República. Entre elas, principalmente, a social-democracia alemã, que era uma organização operária muito grande, reformista, mas era um imenso partido operário onde havia uma forte presença de pessoas de ascendência judaica. Então, esse conspiracionismo contra os judeus, ele tinha ao lado dele essa conotação antissocialista, anticomunista. Em 1923, a Alemanha não tem como pagar essa dívida de guerra com os franceses. Os franceses mandam as tropas militares ocupar o Vale do Ruhr, uma região importante na produção de carvão da Alemanha, e os franceses confiscam carvão, né, humilhando a França, e o país, nesse mesmo ano, vive uma hiperinflação. O dinheiro perde tanto valor que as pessoas preferem queimar, por exemplo, para fazer o aquecimento doméstico, era mais barato você queimar as cédulas do marco alemão, do dinheiro da Alemanha, do que você pegar aquele dinheiro e comprar lenha. Perceba a tragédia que estava a situação. E aí o Hitler tenta dar um golpe. No sul da Alemanha, na região da Baviera, ele tenta dar um golpe, dá errado. Alguns membros do movimento nazista até morrem, né, no confronto com a polícia, e Hitler é preso com as lideranças nazistas e vai, na prisão, escrever o grande manifesto lá do seu movimento, que é o livro Minha Luta, escrito na prisão. Mas até 1929, esse movimento nazista esse partido nazista vai ser muito irrisório do ponto de vista do seu peso político. O nazismo só vai prosperar mesmo depois que a crise 29 bate pesado na Alemanha, criando uma situação catastrófica, socialmente até pior do que o que aconteceu com a Alemanha em 1923. Então, a Alemanha vive uma situação de muita angústia. É uma crise que politicamente se expressa a partir de então com o crescimento muito forte da extrema-direita, representada pelo Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido de Hitler, começa a crescer de forma muito importante, até que em 1932 o Partido Nazista se torna o maior partido no Reichstag. E em 1923, o presidente da República, o Marechal Hindenburg, um conservador, vai nomear Hitler como chanceler. O termo chanceler na Alemanha significa primeiro-ministro. Estou só explicando isso porque chanceler, por exemplo, no Brasil, significa o ministro das Relações Exteriores, né?
esse termo no contexto da Alemanha significa o primeiro-ministro. Então ele é nomeado primeiro-ministro, né? E enquanto Mussolini demorou 3 anos para transformar o seu governo numa ditadura, né? Ou seja, para fechar o regime político, o Hitler opera isso em pouco tempo. Em menos de 6 meses, Hitler fecha o regime político alemão. E o que é o fechamento do regime político? Né? Ou seja, a mesma coisa que o Mussolini, que o Hitler faz, só que em tempos distintos. Né? O Hitler vai mais rápido. Ele simplesmente, uma das coisas que ele faz é abolir todos os outros partidos políticos. Em primeiro lugar, os partidos de esquerda. Né? Os partidos de esquerda são banidos na Itália, e o Mussolini também vai banir as outras formas de organização da sociedade que poderiam rivalizar com o partido fascista, porque o partido fascista quer ser o partido único para controlar tudo mesmo. Então, por exemplo, a maçonaria, que hoje não tem importância nenhuma, a importância mais folclórica, mas na época ainda era importante do ponto de vista político, principalmente na Itália, porque organizava a classe dominante italiana no contexto da monarquia, era muito organizado pela maçonaria. O Mussolini vai lá e proíbe a maçonaria. Ele vai lá e censura a imprensa. A partir da imprensa, é sempre uma imprensa que elogia o próprio governo. Né? Ele baixa uma censura da imprensa. Uma parte da imprensa apoiou Mussolini, do jeito que uma parte da imprensa apoia Hitler também. Por exemplo, o Hitler também fecha o regime de forma muito rápida, caçando os outros partidos. Mas ele faz o seguinte, primeiro ele vai perseguir o Partido Comunista, né? Logo depois da chegada de Hitler ao poder, tem um incêndio criminoso que ocorre no parlamento alemão. É um atentado que os nazistas atribuem aos comunistas e usam isso para fechar o Partido Comunista, para perseguir e prender os comunistas alemães, que são presos e enviados para campos de concentração. O primeiro campo de concentração na Alemanha nazista é Dachau, e é um campo para onde foram os comunistas. Em seguida, coloca na ilegalidade o Partido Social Democrata, e aí, a partir de então, com os comunistas e os social-democratas banidos, presos, suas lideranças presas, algumas têm que fugir da Alemanha, o passo seguinte na Alemanha nazista vai ser os partidos conservadores aceitarem sua autodissolução. Obviamente, por 2 motivos. Porque uma parte deles vai se integrar no aparelho do partido nazista, e porque a outra, que eventualmente discordasse dessa linha, né, de aceitar, vai simplesmente abdicar de fazer política. Então, simplesmente vai se transformar num regime de partido único em pouco tempo. Esses regimes políticos, baseados nessas ideologias que combinavam nacionalismo, autoritário, né? Ou seja, o fascismo sempre tem como uma ideologia de um nacionalismo que se apresenta como um movimento de regeneração nacional. O fascismo só triunfa em situações de crise. E diante da crise, primeiro, ele apresenta uma explicação demagógica para a crise. Apresenta simplesmente um bode expiatório, um inimigo, alguém a quem colocar a culpa pela crise. E passa a direcionar a sua imaginação política na perseguição desse inimigo. Em todos os movimentos fascistas, esse inimigo tinha a cor vermelha, ele era comunista, né? No caso do nazismo alemão, o nazismo, inclusive, vai usar a cor vermelha justamente para confundir, né? O Hitler fala isso textualmente no livro dele, Minha Luta. Coloquei a cor vermelha na bandeira para poder irritar a esquerda. Ele fala isso. Mas, enfim, a esquerda vai ser um alvo importante. Mas o fascismo sempre tem uma ideia de nacionalidade que se resume àqueles que seguem o seu líder, porque são movimentos que se formam também em torno de uma liderança
carismática ao qual se atribuem poderes quase divinos, né? Ou seja, o que passa a ser mentira ou verdade no regime fascista é aquilo que o Duce, no caso italiano, ou Führer, no caso alemão, aceitam, concordam. Eles são esses que decidem o que vale e o que é que não vale. Pois bem, no caso alemão, esse movimento, ele tinha também, esse inimigo também tinha a questão da perseguição à população judaica. E isso vai dar o tom do regime político, né? E o Hitler, em 1935, segundo ano o segundo ano da sua ditadura, ele vai baixar decretos que vão ficar conhecidos como leis de Nuremberg. E essas leis, por exemplo, proibiam casamento entre pessoas, judeus com outros alemães, né? Enfim, se criou a mitologia de que os alemães pertenciam a uma raça, que seria a raça ariana, né? E esse que seria o verdadeiro alemão. Então, quer dizer, a população judaica alemã, que obviamente era alemã, porque tinha nascido na Alemanha, não era considerado nacional, era considerado como se fosse um pária. Assim como os ciganos também não eram considerados, que era outra minoria que foi perseguida pelos nazistas, né? Os ciganos também. Pois bem, então as leis de Nuremberg proibiam os casamentos interraciais, né? Vocês trabalhavam com essa noção, ou seja, se criou uma legislação racista no Estado alemão. E como é um regime terrorista que perseguia as pessoas, isso engendrou uma série de movimentos de resistência. Alguns desses movimentos de resistência, às vezes, recorriam a atentados contra lideranças do partido nazista, ou, por exemplo, atentados a representantes do governo nazista fora da Alemanha, né, que ocupavam posições diplomáticas, etc. Um atentado como esse ocorreu em 1938 na França e atingiu membros do partido nazista, o que é que o regime nazista incentiva a que seja feito na Alemanha. Há uma onda de ataques aos templos judaicos, né, às sinagogas, às lojas de judeus, todas aquelas pessoas que não tinham ainda, porque logo que o Hitler chegou ao poder, o discurso violento contra os judeus era tão intenso que uma parte importante dessa população vai para o exílio, vai fugir da Alemanha. Outra ainda vai acreditar que as coisas ainda podem se acomodar, afinal de contas, essa é uma população que historicamente sempre foi perseguida, sempre teve perseguição aos judeus. Mas em 1938, ou seja, essa população judaica presente na Alemanha vai ser alvo de ações muito violentas dos bandos fascistas nazistas, né? Vai ficar conhecido como Noite dos Cristais, né? Porque várias lojas, pequenas lojas, que pertenciam a pequenos comerciantes judeus vão ser depredadas, e algumas dessas pessoas vão ser linchadas até a morte. A coisa vai ficar mais feia mesmo para a população judaica quando é desencadeada a Segunda Guerra Mundial, né? Quando essa população vai ser presa e enviada para campos de concentração que eram campos de trabalho forçado, e é um método, digamos assim, militar, que foi inaugurado pelo imperialismo britânico na África, né? E que vai ser copiado por vários países no contexto de guerra têm campos de concentração. Entretanto, os campos de concentração nazistas vão ter várias peculiaridades, inclusive porque eles são campos de extermínio industrial, né? Eles vão organizar a eliminação física de uma população judaica, não só aquela que residia ainda, que não tinha fugido da Alemanha quando explode a guerra, que era algo em torno de 500 mil pessoas, mas vai também vitimar judeus de toda a Europa, porque Hitler, a guerra começa, como isso vai ser objeto
certamente numa aula futura de vocês. A guerra começa justamente com a ação rápida de Hitler ocupando todo o território europeu, enfim, e esse movimento de ocupação do território da Europa continental, todas cai sob o jugo de Hitler no início a população judaica que reside em várias regiões vai ser alvo de caçadas, né, de perseguição, de prisão e envio para esses campos que vão se tornar campos de extermínio. Aquela ideologia que colocava a culpa de todos os males da Alemanha num tipo de pessoa, né, que tem esse conteúdo racista, ela continha como potencialidade dessa ideologia a ideia de que você pode exterminar o outro. Percebam, não se trata de falar de uma ação de guerra, de dois exércitos se degladiando no campo de batalha e as pessoas morrem numa situação como essa. As guerras são lamentáveis, mas faz parte da guerra que existam pessoas mortas. Eu estou falando de pessoas que estavam desarmadas, capturadas, sob o jugo de uma potência, de um Estado que, por ter uma ideologia como essa, reserva essas pessoas o extermínio, a morte dessas pessoas. Né? Então, isso é outro importante. E eu vou encerrando por aqui para fazer uma exposição inicial sobre o que é o fascismo. Estou tentando recuperar algumas coisas que estão presentes nisso tudo que eu falei. Ou seja, está falando de um fenômeno político que marcou a história do século XX e que é um fenômeno político cujo o trauma é tão grande na memória da humanidade que não é por acaso que de tempos em tempos o termo fascista volte à tona e volte a ser empregado para lidar com determinados desafios que estão colocados no tempo presente. Principalmente quando se observa na cena mundial várias experiências históricas cujas semelhanças com o fascismo histórico são muito evidentes. Então, isso faz com que as pessoas voltem a falar sobre fascismo. Por exemplo, dos Estados Unidos, desde 2016, com a ascensão e vitória de Donald Trump, vem se produzindo cada vez mais literatura, seja por parte de jornalistas, seja por parte de pesquisadores na ciência política, na história, escrevendo sobre fascismo, inclusive não só problematizando se é adequado ou não caracterizar o caso do Donald Trump como o caso de um fascista. Será que ele é um fascista? Pois bem, esse tipo de movimento ele tem a ver com isso, porque o termo fascista se tornou tal, assim, o cortejo de tragédias que ele envolve se tornou uma injúria, né? Tem um livro que eu vou enviar para o pessoal do Nós Mais, que eu recomendo como leitura, que é o livro do filósofo brasileiro, que já faleceu há alguns anos, Leandro Conde, chama Introdução ao Fascismo. Então, o Leandro Conde começa falando assim: fascismo é um termo injurioso, é um termo que você geralmente usa contra seus adversários políticos. E é muito comum, né, o uso desse termo. E esse tipo de uso, assim, obviamente, ele não é adequado. Né? As palavras devem corresponder aos fenômenos que você está querendo descrever. Se você está chamando qualquer um de fascista, você acaba tirando a capacidade que esse termo tem de explicar as coisas. Mas, eventualmente, esse termo começa a ser de forma muito frequente empregada em relação a determinada liderança política, em relação a determinado governo, em relação a determinado movimento, e cabe, né, à investigação científica desvendar se esse termo está sendo usado de forma adequada ou não. Porque vamos encerrar aqui fazendo uma síntese dessas características, ou seja, o fascismo é um movimento contra-revolucionário, né? Eu falei para vocês que ideologicamente ele se opõe aos valores tanto oriundos do iluminismo, né? Portanto, da Revolução Francesa, da Revolução Americana, na ideia de que o poder
tem que ser dividido. Prestem bem atenção. A ideia liberal da divisão dos poderes não é uma ideia de equilíbrio dos poderes, é a ideia de divisão, para evitar a tirania. O fascismo é um movimento contrário a isso, tanto que as suas lideranças se tornaram tiranos. No caso do Mussolini, no caso do Hitler. Concentrava todos os poderes, né? Então, eles têm essa oposição aos princípios iluministas. Tem também a oposição aos princípios que são do socialismo, principalmente quando o socialismo se materializa como proposta numa sociedade, que é o caso que ocorre na Rússia, na Revolução Russa, né? Então, e aí a sua ação violenta, seja quando os fascismos ainda são movimentos, e principalmente depois que se torna regime político, a sua ação violenta vai ser preferencialmente dirigida contra a esquerda, né? Então, outra coisa, o fascismo vai se tornar naquele período um fenômeno internacional. Eu falei aqui basicamente do caso da Itália e do caso da Alemanha, que são os mais conhecidos. Às vezes eu preciso lembrar, você teve movimentos fascistas que chegaram ao poder em países como a Espanha, por exemplo. A Espanha, né? O que é o movimento fascista? A Espanha vai ter uma república proclamada em 1931, e em 1936, uma chapa para presidente da República de esquerda vai ganhar a eleição. Vai ser liderada pelo Largo Caballero, um sujeito que era membro do Partido Socialista. Que existiam na própria Espanha, entre eles o movimento chamado Falange, vão organizar uma insurreição contra-revolucionária para impedir que esse governo tome posse. E aí isso vai ser a Guerra Civil Espanhola, né? Ou seja, que vai ser um episódio importante ali daquele contexto da década de 30. Ou seja, enquanto o Mussolini e o Hitler chegam ao poder, digamos assim, em situações de crise, em que a democracia já tinha ido para o espaço, mas eles chegam institucionalmente ao poder, né? No caso de Mussolini, é o rei que nomeia ele primeiro-ministro. No caso do Hitler, é o presidente da República que nomeia ele primeiro-ministro. No caso da Espanha, já é um outro tipo de ação. É uma ação contra-revolucionária, insurrecional, apoiada por quem? Por Hitler e por Mussolini. Porque aí o que acontece? Principalmente a partir de 1935, os movimentos fascistas começam a se coligar, formar uma aliança militar internacional, que é a aliança militar que vai desencadear o processo da Segunda Guerra Mundial, as chamadas potências do eixo, né? Cuja os países participantes mais significativos eram a Alemanha, a Itália e o Japão, né? Que tem também uma experiência que tem vários traços fascistas nesse período, uma ditadura militar com muitos traços fascistas. Ou seja, mas em vários países, o fascismo vai ser simplesmente um movimento que vai ter esse tipo de ideologia contra-revolucionária, anticomunista, que vai se organizar fazendo culto à violência, à morte, uma ideia militarista, etc. Em muitos países, esses movimentos não vão chegar ao poder, né? Eles vão ter uma certa atuação política na sociedade e etc. Não vão conseguir chegar ao poder. Então você tem isso. E aí você tem hoje o debate sobre se essa ascensão das extremas direitas do mundo, isso pode ser chamado de fascismo. Enfim, é um debate importante que está colocado aí. E eu espero que a gente, olhando para os exemplos históricos e percebendo um pouco as conexões e as características desse fenômeno, seja capaz de identificar se esse é um fenômeno que pode ser, enfim, observado hoje, porque se for, a gente tem que saber que se trata de um fenômeno criminoso, né? Um fenômeno que gerou simplesmente a causa principal da Segunda Guerra Mundial, que é um conflito que gerou 60 milhões de mortos. É isso, gente. Obrigado aí. Agora para as questões.
Obrigada, Damião. Foi ótimo, foi super, né? Trouxe várias questões. E tão importante a gente saber a origem das palavras, a origem dos movimentos, né? Das ideologias políticas, né? Acho que foi bem importante. A gente não teve muitas perguntas, mas a gente, em compensação, teve uma pergunta enorme, bem interessante, que eu vou colocar na tela para a gente conseguir ver. Tá bom. Você está conseguindo ler? Tranquilo? Há uma disputa nas redes atualmente sobre o conceito de antifascismo e quem poderia ser antifascista. Como entender alguns setores liberais tentando se apropriar da bandeira? Qual o lugar dos movimentos sociais, militantes comunistas e socialistas nessa disputa? E como construir uma frente de oposição se abrir mão da história da luta antifa? Fernanda, vamos fazer o seguinte: vamos responder essa pergunta e vamos deixar ela na tela. Deixa na tela. Ah, tá certo. Deixa aí para todo, né? Eu não, né? Eu posso ficar aqui atrás do que o Matheus escreveu, que é muito legal, porque essa questão é boa, né? Ou seja, o que é o movimento, o que é o antifascismo? São os movimentos que surgem para se opor ao fascismo, né? Como os movimentos fascistas têm essa natureza contra-revolucionária, e os primeiros movimentos antifascistas que surgem são movimentos que partem da esquerda, né? Então, na Itália, por exemplo, os anarquistas organizaram grupos para se defender da violência fascista, os socialistas, os comunistas. Isso foi alvo de um intenso debate na Internacional Comunista, como se organizar contra o fascismo. Na social-democracia, a mesma coisa, né? Então, esse termo antifascista, no contexto originário, quero chamar a atenção para isso, o contexto originário, histórico, quando surge o fascismo e quando chega ao poder nos anos 20, nos anos 30, esse termo antifascismo está muito associado aos movimentos de esquerda que se organizaram em frentes. Essas organizações, às vezes, não eram frentes eleitorais, eram frentes para se defender, porque da qual participavam, inclusive, anarquistas, né? Por exemplo, eu acabei de mencionar aqui no final da minha fala a Guerra Civil Espanhola. Contra o Franco participavam, quem é que fazia parte do antifascismo? Os socialistas, que são reformistas lá na Espanha, os comunistas, nessa época, ligados a Moscou, a Stalin, haviam os trotskistas, outro grupo marxista, dissidente, haviam os anarquistas. Os anarquistas eram muito grandes na Espanha nesse período, muito influentes, tinham um grande trabalho na área educacional, na área sindical, em cooperativas de trabalhadores agrícolas, e os comunistas também, os socialistas também, toda a esquerda muito bem enraizada. Não por acaso foi tão violenta a ação do franquismo lá para tentar eliminar esse legado, né, essa influência que a esquerda tinha na época. Então, o antifascismo vai ficar muito associado nesse período à esquerda, né? A gente pode, quando chega na Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial coloca do mesmo lado uma potência dirigida por um liberal, que era o caso dos Estados Unidos da América, né? O Franklin Roosevelt participa do esforço contra Hitler, contra o eixo, faz uma aliança com a União Soviética. O outro era o Churchill, que era um membro do Partido Conservador britânico. Alguém que, inclusive, nos anos 20, tinha tecido elogios ao Mussolini e que chegou a dizer que, se fosse italiano, ele apoiaria o governo do Mussolini. Só que, quando chega no contexto da guerra, ele percebe a aliança do Mussolini com Hitler e que Hitler tinha pretensões de construir um império mundial que só podia ser construído se os outros impérios existentes, como o Império Britânico, viessem abaixo. Então, ele acaba mudando de posição, né? Enfim, é muito complexo, seria objeto de uma outra aula para falar da Segunda Guerra Mundial, mas só que estou chamando a atenção que quando é no momento da guerra, você tem conservadores, liberais, também contra o fascismo, também, percebe? Acontece que mal acaba a Segunda Guerra acaba, o Hitler é derrotado, todos os contrários ao fascismo, aquela frente se desfaz. E agora a disputa vai ser contra a União Soviética, né? E aí o termo antifascista é como se depois da guerra ele voltasse a
se situar como uma simbologia, uma palavra associada a movimentos de esquerda, né? Então, por exemplo, os movimentos de resistência às ditaduras militares na América Latina, eventualmente se chamavam também, usavam tanto o termo fascista para se referir aos regimes ditatoriais, como se falavam como antifascistas. O ressurgimento da extrema-direita neonazista na Europa, que está associado, por exemplo, ao movimento dos skinheads, que são movimentos de que têm uma ideologia fascista, que são bandos que fazem ataques violentos, gerou uma série de experiências antifascistas, né? Também de organizações. Então, essa bandeira hoje, né, que é a bandeira antifascista, né, que é essa bandeira que tem o vermelho e o preto, ou seja, a bandeira originária, quando foi criada essas ligas antifascistas nos anos 30, ela só tinha bandeira vermelha, porque a relação com os anarquistas naquela época não estava muito boa na Alemanha, era melhor na Espanha. Mas quando chega nos anos 80, por exemplo, uma série de grupos de esquerda, anarquistas, marxistas autonomistas, participam dessas ligas antifascistas, aí adotam essa bandeira que é muito bonita, que tem o vermelho e o preto, né? Então, é uma simbologia que está muito associada à esquerda. Então, é óbvio que incomoda quando você vê que tem gente querendo pegar uma carona. Entretanto, se é correto que é fascismo, a gente deve saber como trabalhar com uma série de pessoas que vêm de forma de uma boa fé participar do esforço contra a implantação de um regime fascista, né? O que a gente vai fazer com o Felipe Neto? A gente vai ficar perguntando para ele se ele leu o Manifesto Comunista para participar, ou se ele gosta do Bakunin para participar? Eu acho que é ótimo ter o Felipe Neto do nosso lado, percebe? O cara que tem grande influência e que está se colocando como antifascista. Enfim, eu acho que a gente tem que adequar os conteúdos às situações históricas das lutas, né? Que tipo de aliança a gente tem que fazer hoje no mundo para tentar deter essa maré fascistoide, né? Quem são as pessoas que a gente pode confiar? Tem pessoas que vão ser alianças pontuais, vão ter pessoas que vão estar ali naquele momento específico, aliados naquele ponto, mas depois de amanhã essa aliança não vai, enfim. Eu acho que eu tentei responder aí o Matheus, porque a questão, percebe, dava para fazer uma outra live só para responder essa questão aí. Mas ótimo. Na verdade, teve uma coisa que você citou, que foi uma segunda pergunta que foi feita agora, da Eliane, né? Se existe uma diferença entre fascismo e regime militar, qual seria essa diferença? Sim. Tem tudo a ver com algo que você estava falando. Sim. Então, essa pergunta, Eliane, é ótima. Porque é o seguinte, o fascismo, vamos colocar no seguinte, a diferença entre uma ditadura fascista e uma ditadura militar. Tem diferenças, certo? São formas de regime político ditatoriais diferentes. Eu acabei de dizer que muitas pessoas que fizeram oposição à ditadura militar brasileira, por exemplo, à ditadura argentina ou no Chile, xingavam os ditadores de fascista. Mas, do ponto de vista da ciência, ou seja, da análise científica, não é correto dizer que eles eram fascistas, porque o fascismo tem algumas características que não estão presentes numa ditadura militar. Uma questão importante, os regimes fascistas são regimes de partido único. O aparelho que controla o poder político, a distribuição do poder político, é o aparelho do partido. A ditadura militar é um regime onde uma instituição do Estado, que é uma instituição permanente de qualquer Estado, ou seja, para existir Estado tem que ter forças armadas. Então, é uma instituição permanente. Ela exerce a ditadura, ou seja, ela exerce o poder de forma central, né? Então, isso tem implicações, inclusive, para quando acabam esses regimes. Quando acaba as ditaduras fascistas, os partidos fascistas são dissolvidos. Acabou. Quando acabam as ditaduras militares, as militares continuam como instituição, né? Então, quer dizer, só para a gente, estou dando só um exemplo aqui, só para a gente ver como essa diferença não é secundária, né? Agora, todos os regimes fascistas tinham apoio das Forças Armadas, mas as Forças Armadas funcionavam como instituição de apoio, não que elas fossem a instituição central, porque se fosse, seria uma ditadura militar, percebe?
Ou seja, é uma ditadura, no caso do fascismo, é uma ditadura do partido fascista, que tem um líder fascista que centraliza o poder. Perfeito. As ditaduras militares são ditaduras de uma instituição do Estado, da burocracia do Estado, que exerce a ditadura. Por isso que, por exemplo, a ditadura chilena, o Pinochet ficou no poder durante todo o tempo. Ele era o presidente eleito por ninguém, né? Mas, enfim, ele ficou ele mesmo. Mas o caso brasileiro teve vários generais que se sucederam. Mas onde é que o poder de decidir quem era o general, onde é que estava localizada os processos de disputa pelo poder dentro das Forças Armadas? É que entre eles decidiam quem ia ser o general que ia ocupar, né, a posição. Então, isso é um dado. Outra coisa, só para finalizar esse comentário, porque essa pergunta é muito boa. Os regimes fascistas são regimes de mobilização política intensa. Os movimentos fascistas são um regime de mobilização. Um revolucionário russo chamado Leon Trotsky dizia que é contra-revolução de baixo para cima, né? Ou seja, é uma contra-revolução, é um movimento reacionário, mas é de baixo para cima, principalmente porque ele mobiliza essa violência de massa, né, para atacar a esquerda. As ditaduras militares, elas exercem uma violência mais institucionalizada e elas são desmobilizadoras, né? Elas não querem o cercadinho na frente do Palácio Planalto, percebe? Ela quer todo mundo em casa, trabalhando, ou seja, ela não quer esse ativismo permanente que gera o quê? Uma instabilidade permanente. Ou seja, o mais importante numa ditadura militar é a ordem sendo mantida o tempo inteiro. Enquanto que os regimes fascistas, eles mesmo, em sua implantação, o governo trata de produzir crises para fechar o regime. Ele incentiva a produzir crises porque aí ele vai limpando o terreno, ele vai excluindo os adversários, quem pode concorrer com ele, e vai efetuando o processo E para isso ele usa da mobilização política. Isso é uma característica de fascismo que na ditadura militar não tem. Percebe? Então, do ponto de vista científico, é uma diferença que tem que ser dita. E quando se fala isso, não está de nenhum modo dizendo que a ditadura militar é melhor do que o fascismo, perceba. Né? Não estamos fazendo esse campeonato mórbido. Estou falando de dois tipos de regimes de exceção, né? Essa que é a coisa. E aí? A gente teve mais uma pergunta do Nicolas, né, sobre a questão, se você poderia explicar um pouquinho mais, professor, sobre a questão do socialismo de direita. Perfeito. Nicolas, muito boa sua pergunta, cara. Olha só, primeiro ponto, eu sabia que isso ia ser uma questão, eu joguei assim, porque eu sabia que alguém ia pegar para fazer uma questão. Vamos entender isso a partir de duas fontes, certo? A primeira é o seguinte, o livro do Marx e Engels, chamado Manifesto Comunista. Esse livro, que é um documento histórico, é um panfleto. Você encontra na internet. Esse livro tem 3 partes. Na terceira parte, o Marx e Engels faz uma discussão apresentando as várias correntes, né, que se apresentam como contrárias ao capitalismo. E a primeira que eles falam, chama-se socialismo reacionário ou socialismo feudal. Ou seja, era um tipo de posição daqueles que eram contrários ao capitalismo, porque eles tinham saudosismo das sociedades anteriores ao capitalismo. Então, um saudosismo reacionário. Percebe? Então, ali, eles estão escrevendo esse documento de 1848. Eles estão falando ali, perceba, essas palavras, socialismo, comunismo, estão sendo criadas ali, naquela década de 1840. Elas surgiram ali. E, naquele momento, elas são então em disputa. E aí, qual que acontece? Quando chega no início do século XX, você tem um autor, um pensador conservador alemão, chamado Oswald Spengler, que ele defende a proposta de um socialismo de direita, que seria, e ele apresenta isso num livro de 1911, chamado Socialismo e Prussianismo. Ele tentava vincular, é daí que vem esse termo no movimento do Hitler, né? Porque ele tentava dizer que o socialismo era uma longa tradição enraizada na cultura alemã. E o que é que esses socialistas, o que é que esses
os pensadores de direita faziam? Diziam o seguinte, ó, a esquerda se apropriou dessa palavra, acusava a esquerda de ter roubado a palavra, que seria deles, que seria tipicamente alemã, né? E percebam, é exatamente isso que o Hitler fala numa entrevista famosa que ele deu ao a um jornal britânico nos anos 20, né? Ele fala isso, ele fala, os marxistas usurparam essa palavra que, na verdade, é uma instituição antiga alemã, né? Ou seja, a palavra estava em disputa ali naquele contexto. E ela se torna popular, e aí só para a gente entender por quê. Bom, eu estou dizendo aqui que ela estava presente nas fontes intelectuais, mas ela se torna popular por quê? Porque a Primeira Guerra Mundial, aquela tragédia da Primeira Guerra Mundial, a percepção geral da sociedade é que aquela guerra tinha sido movida pela ganância dos capitalistas. Então, o capitalismo como sistema socioeconômico, ele tem, digamos assim, ele está naquele momento com a moral bastante abalada, enquanto que o termo socialismo, ele está representando naquele momento uma grande novidade. Ou seja, era como se fosse uma palavra da moda, como depois o fascismo vai ser, inclusive, uma palavra da moda, certo? Naquele contexto ali. Então, socialismo, por quê? Porque a partir de 17, o socialismo não é só mais uma proposta que estão nos livros, que estão nos movimentos, inclusive socialistas, nem entre intelectuais de direita que querem ganhar o termo. Agora tem uma sociedade que está sendo construída e que está se atribuindo o nome de socialismo. Então agora é uma realidade, né? Então, o caso do Hitler, enfim, tem uma série de procedimentos que explicam porque ele quis usar esse termo, né? E adotar, inclusive, a cor vermelha, que é uma cor ligada ao jacobinismo, né? Que é ligada ao socialismo, coisas que o Hitler abominava, ou seja, o jacobinismo, ele abominava a Revolução Francesa, e tal como ele abominava o marxismo, que para ele era uma conspiração judaica, né? Porque o Marx era judeu, né? Enfim. Espero ter explicado. Mas realmente essa questão é muito importante, né? Eu sempre, em sala de aula, eu sempre procuro discutir isso, né? Como as palavras vão mudando o significado ao longo da história, né, gente? Olha só, no século XVII, ninguém dizia no mundo que era republicano, porque não existia, sabe? A república, do jeito que a gente entende hoje, foi criada nos Estados Unidos. Foi a independência dos Estados Unidos. Ou seja, e aí a palavra república, um século antes da independência dos Estados Unidos, significava um governo que cuidasse do bem público. Podia ser uma monarquia. Os tratados de política no século XVII, quando falavam de república, estavam falando do que o rei devia fazer. Que ou seja, tem que pensar essa historicidade. A partir da República Americana, República agora está se falando do sistema de Estado, uma forma de ser de regime político estatal, né? Que é diferente de monarquia. A partir dali, né? Então, isso a história também é isso, né? Como as palavras mudam. Outro exemplo, desculpa estar me estendendo, mas é importante para isso. A palavra revolução. A palavra revolução vem da astronomia. É o movimento dos astros. É o movimento que o astro faz e volta para o mesmo lugar. Quando chega na Revolução Francesa, né, tem a famosa cena lá, né, da Maria Antonieta perguntando lá o que está acontecendo? O povo está revoltado. É uma revolução. Ela falou, como assim uma revolução? Revolução. Ou seja, a partir daquele momento, a revolução vai significar outra coisa, que é uma ruptura com o passado e uma criação de uma coisa nova. Que é o sentido que tem para a gente hoje, né? Mas, ou seja, essa palavra, que se você for na etimologia dela, ela está significando, ou seja, o conteúdo dela foi alterado pela história. Então, esse que é o ponto importante de pensar, né? E aí, Fernanda? Sim, eu tinha uma pergunta, uma provocação, né? Pra gente fechar. Sim, o mediador também faz provocações. Claro. Vamos aí para isso. Eu fiquei pensando muito, professor. Eu sou aluna de doutorado na UF, em literatura comparada, né?
Ótimo. começando uma pesquisa justamente sobre. Foi muito interessante você falar da Espanha, né? Porque eu faço uma pesquisa justamente sobre o franquismo e salazarismo na literatura. Maneiro. Eu fiquei pensando, tenho pensado muito por conta disso, por conta de algumas leituras, sobre a questão da manipulação da verdade. Né? O Jason Stanley, que é professor, eu acho que ele é de Harvard, se não me Sim. engano, que ele lançou um livro É de agora há pouco Yale. tempo, né? Que é como, o nome é Como Como Funciona funciona olhando aqui a cola. Como funciona o Isso. fascismo, né? Que é super É ótimo. interessante para a galera do pré, é ótimo esse livro. É ótimo esse livro. E ele fala muito sobre como cada geração que combate o fascismo, né? E eu acho que a gente pode falar de uma forma bem ampla, antifa ou não, qualquer geração que se coloque esse desafio, esse compromisso de combater o fascismo, como a gente tem que ser capaz de perceber essa faceta. Qual é a faceta que o fascismo está mostrando mais? Né? O fascismo vai aparecer mais, certas características aparecem mais. Né? Eu tenho pensado muito sobre essa questão da manipulação da verdade. Você citou a Noite dos Cristais, né? E a gente teve há pouco tempo o Entraub reivindicando a Noite dos Cristais, É né? absurdo. Ele instrumentalizando completamente a herança judia, né? Da família dele para falar que eles estavam sofrendo no Nova Noite dos Cristais, não tem como. Quando a É gente incrível, né? conhece, né, a Era origem, não ministro de tem como Estado, defender. o ministro Sim, de Estado. É um escândalo, né? sim. Não, pois é. Mas olha só, essa manipulação do passado, principalmente, isso é coisa que está lá no Jason Stanley, porque se você for lá nas notas no final do livro, né, tem lá as Sim. fontes que ele usa. Ele se inspira muito no historiador americano chamado Roger Griffin. E Roger Griffin ele tem uma seguinte definição do fascismo. Ele fala que é um fenômeno político que está baseado no ultranacionalismo que promete uma regeneração da sociedade. Por isso que ele chama de mito, é baseado no mito paligenético. Então é sempre a ideia de que. Eu mencionei isso muito brevemente, mas voltando agora. Ou seja, a sociedade teve um passado maravilhoso e aí entrou em decadência. Então o líder fascista é aquele mito, aquele sujeito, né? Que vai tentar se colocar na posição daquele que vai regenerar aquele velho tempo onde havia a glória da nação. Para fazer isso, ele tem que falsificar a história. Né? Ou seja, a visão do passado é mítica. E aí é muito interessante o livro do Jason Stanley, eu recomendo que o pessoal leia, né? E eu tenho PDF, eu posso mandar para vocês esse também, porque aí Aí você vocês se tem. eu tenho a PDF, eu mando para a galera, porque ele mostra, por exemplo, ele mostra o Mussolini falando sobre isso, e o Mussolini dizendo esse mito da nação, ele não precisa existir. Ele tem que servir para a gente fazer a mobilização, porque o Mussolini, ou seja, ele está cinicamente dizendo que eles estão fazendo manipulação mesmo. Ou seja, não precisa que o Império, no caso da Itália, o mito do passado que eles reivindicam é o Império Romano, né? Então, a coisa do César, o próprio termo fascismo que vem do Império Romano, o Fátio, né? O caso da Alemanha era o Segundo Reich, o período do Segundo Império, do Bismarck, mas também o Sacro Império Romano Germânico, né? Porque tinha aquela coisa dos guerreiros teutônicos, pagãos, blá blá blá, tinha toda essa conversa fiada de história. No caso do franquismo, o mito que tem que ser regenerado é a cruzada. São as cruzadas que criaram a Espanha, né? A Espanha é resultado das cruzadas, que é o movimento de unificação do território da Espanha, é resultado de expulsão da população árabe, dos muçulmanos. Então, é uma restauração desse espírito cruzadista, que está no Salazar também, né? Que esse anticomunismo, no caso do Espanha, tem esse componente católico, né? E lembrando que quando a gente fala assim, né, católico, essas coisas são muito complexas, né? Por exemplo, eu falei aqui que a Igreja Católica fez um acordo com Mussolini, mas quando chega no final dos anos 30, começa a se formar dentro da igreja uma oposição ao fascismo. E eles vão participar da resistência ao fascismo. Ou seja, as instituições não são totalmente monolíticas, né? Então você tem católicos antifascistas. Teve. Tá? Tipo, quem acha que só pode ser antifascista porque quem é ateu, sinto muito. Sinto muito informar. Bando de antifascista católico.
né, protestante, enfim, não interessa. Ou seja, é quem é contra. O fascismo está disposto a fazer uma ação para impedir, né, o fascismo. Então tem sempre essas mitologias, né? Os movimentos fascistas brasileiros sempre tem essa mitologia que tem um saudosismo em relação à colonização portuguesa, sabe? As heranças portuguesas, né? E aí tem sempre uma visão mítica, às vezes sobre o período imperial, às vezes é sobre a ditadura militar, que aí nega que é ditadura, fala que é ótimo, essa é perfeita, né? Ah, não era ditadura, não, era um regime militar, como se tivesse algum regime militar que não fosse uma ditadura, né? Só pode ser uma ditadura, é um negócio, né? Mas enfim, mas é uma manipulação do passado, né? Que tem o propósito de fazer uma mobilização em torno desses símbolos, esse imaginário nacional, que aí define quem é o povo e quem não é, né? Ou seja, quem é o povo verdadeiro é aquele que me segue, que acha que não teve ditadura militar e que teve regime militar. Esse que é o povo. O resto são os vagabundos, né? Qual o problema? Que quando isso é fascismo, né? Isso podia ser um nacionalismo tosco. Mas quando isso é fascismo, o que é o problema político que tem a ver com isso? É que está previsto nessa ideologia que o que está fora pode ser exterminado. Ou se adequa, ou está fora, pode ser exterminado. Ou seja, tem uma... Por isso que tem esse aspecto da violência, da ideologia fascista. Né? É um movimento que tem um culto à violência até, né? Cultua a violência. Enfim. Não sei se eu te respondi, Fernanda, ou se eu coloquei mais problema para você, até porque está fazendo doutorado, tá cheio de coisas e tal. Mas é ótimo, muita coisa, né, para ler, né, sobre isso. Né? Sim, e eu acho que eu vou aproveitando para fechar e encerrar, né? Que a gente já não teve mais perguntas, né? A gente já está mais de uma hora. Agradecer a sua presença, professor, foi excelente. E reforçar, né, que a gente está aqui, mas nós tentando fazer essas lives, tentando manter uma discussão, um debate durante a pandemia para entender a importância, né? Como um pré-vestibular que a gente, inclusive, hoje se chama de Movimento de Educação Popular, para entender a importância da educação, do debate com embasamento, do debate com pessoas, né? A gente chama professores, chama pessoas de movimento social, porque a gente quer ter um embasamento, pessoas que conhecem as lutas de verdade, que colocam as coisas e convocar para os nossos alunos, né? A importância também deles estudarem, de pesquisarem, de conhecerem. E acho que principalmente da gente defender os direitos humanos, né? Numa época tão nefasta que a gente está vivendo, a importância dessa afirmação, né, de que todas as pessoas têm direitos, de que o governo tem que garantir esses direitos para as pessoas, né? A gente não pode cair em soluções fáceis que dizem que o mundo é feito entre nós e eles, né? E que então a gente extermina o eles, mas sim a gente procurar soluções que de fato melhorem a vida das pessoas, né? A gente faz um pré-popular que a gente acredita que pode existir uma vida melhor para todo mundo, né? E agradecer isso, então, gente. professor. Muito importante a iniciativa do Mais Nós. Eu vou sempre colaborar com vocês são fantásticos, um trabalho muito sério. Parabéns aí pela iniciativa. O que precisar de mim, no que eu puder, eu posso ajudar e bons estudos para todos aí, porque é muito importante. Uma das coisas importantes do fascismo, talvez não tenha falado muito, eles são obscurantistas, eles são contra a ciência, são contra o conhecimento, são anti-intelectuais, então é também uma forma de resistência a gente estudar, a gente se preparar para entender o mundo criticamente, faz parte, né? Sem entender, não se faz nada. Então é isso. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado aí. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Pessoal, a nossa live está acabando. Vamos ter mais lives semana que vem. Vamos continuar toda quarta-feira, 6 horas da tarde. Assistam, compartilhem, mandem para os amigos, mandem para os seus familiares. É bem importante isso. E obrigada por vocês estarem aqui hoje com a gente.